Igreja Bíblica da Salvação. É um enorme prazer contar com a sua atenção em mais uma aula do nosso curso Sistematizando, onde abordamos a teologia sistemática na visão de diversos autores que contribuíram enormemente para o estudo da Palavra de Deus. E nós estamos abordando a maneira do Dr. Charles Riley de encarar a sistematização da teologia. E para quem não conhece, o Dr. Riley, ele foi professor emérito do Seminário Teológico de Dallas, onde fez o seu mestrado e doutorado. Ele possuía títulos a nível de doutorado pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e pelo Seminário Teológico da Universidade de Drill, em Nova Jersey. Ele faleceu em 2016. Hoje, em nossa aula, nós vamos abordar a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a doutrina bíblica da inspiração. Porque o que acontece, meus amados? É muito importante ter-se em mente que a maior parte dos cristãos acredita na inspiração divina da Bíblia. Mas essa maior parte não tem consenso em como ocorreu essa inspiração e em que grau essa inspiração ocorreu verdadeiramente. Então existem várias correntes de pensamento que o Dr. Riley trabalha e nós, obviamente, abordaremos em nossa aula de hoje, e é importante estar atento a esses detalhes para que nós não venhamos a cair em falácias ou em erros aí, abraçando visões que não dão o devido crédito e respeito à inspiração total e inerrante da Bíblia. E dentro disso, o Dr. Charles Riley, antes de nós entrarmos propriamente nos detalhes aí mais clássicos aí da questão da doutrina da inspiração, ele faz um comparativo da primeira declaração a respeito da inspiração da Bíblia e da última, que foi cunhada por ele. Na primeira ele dizia assim, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que ele falou que ao longo dos anos ele foi tão criticado, houveram tantas pessoas refutando e colocando que a Bíblia como palavra de Deus não é totalmente inspirada, que há partes da Bíblia que não são inspiradas, que existem partes que são mais ou menos inspiradas, que com o passar dos anos, a construção que precisou ser feita para rebater totalmente essas colocações é de que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante, verbal e plenamente inspirada, para fechar qualquer brecha, qualquer colocação que fosse feita contra a doutrina da inspiração bíblica. E tendo isso em mente, vamos à nossa primeira abordagem aí, feita pelo Dr. Riley, que diz respeito ao relato bíblico a respeito da inspiração. É óbvio que alguns vão dizer que a Bíblia não pode testificar dela mesma, mas só que uma testemunha não só pode, como deve sim testificar a respeito de si mesma. E a Bíblia, ela é testemunha dela mesma. E dentro disso nós vamos abordar 3 passagens importantes a respeito dessa questão da inspiração, o relato da própria Bíblia a respeito da inspiração que ela recebe diretamente de Deus. Então, o primeiro texto que nós vamos abordar é o de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, aonde Paulo nos brinda dizendo que toda escritura é inspirada e útil. Olha isso, que tremendo. Toda a escritura é inspirada e útil. Quando Paulo, isso aqui nós podemos, na visão do Dr. Riley, dividir em três afirmações. Quando nós vemos escrito toda a escritura, nós podemos dar a entender que Paulo nos queria passar a ideia aqui de que a Bíblia toda é inspirada.
Não é só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia é inspirada e é palavra de Deus. A segunda verdade, ela está ligada nessa primeira intrinsecamente, quando diz que a Bíblia toda é inspirada por Deus. No original aqui, nós temos a ideia, né, de inspirada, mas não como temos no português. No português, a palavra inspirar significa trazer o ar de fora para dentro. No original aqui, a ideia era contrária, seria uma ideia, na verdade, de expirar. É a ideia que sai de dentro de Deus para fora, como um sopro. Então Deus ele sopra, ele expira nos autores bíblicos, estes inspiram a expiração de Deus, por assim dizer, recebem o conteúdo, recebem a mensagem divina e aí a expressam em palavras como temos hoje. E temos o terceiro ponto aqui, que é a questão de que toda a palavra de Deus é útil. E isso expressa o propósito da inspiração. A Bíblia ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para restaurar, para educar na justiça, para preparar o cristão para a vida. Então, a inspiração bíblica ela veio para nos preparar para a vida. Ela é totalmente fiel e plena, mas ela principalmente nos prepara para a vida. E aí nós vamos ao segundo texto, que é importantíssimo, sobre o relato bíblico a respeito da inspiração, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, onde nós vemos ali o apóstolo relatando que nenhuma profecia partiu de vontade humana, de desejo humano, mas que elas vêm de Deus. Então, o ponto aqui é que sim, Deus usou homens para efetuarem o registro da Bíblia. Mas quem moveu esses homens à ação foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que atinou o coração desses homens, encheu o coração desses homens, fez a expiração de Deus virar em inspiração que preenche e move esses homens para que eles escrevam os relatos. E é importantíssimo observar, dentro dessa declaração de Pedro, que nenhuma parte da Escritura, nenhuma parte da profecia jamais partiu, foi produzida, teve origem por vontade humana. Tudo parte de Deus, tudo é movimento do Espírito Santo para inspirar os homens. E isso, o resumo de tudo isso é deixar muito claro para nós que Deus usou homens e deixou para nós a Bíblia uma mensagem totalmente fidedigna. E aí nós podemos caminhar a 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, que é a última das referências internas aqui citadas pelo Dr. Riley a respeito, né, da inspiração, onde nós vemos Paulo dizendo que a revelação divina chega a nós por intermédio de palavras. Então isso é contrário a essa ideia de que Deus ele queria apenas expressar conceitos e que as palavras em si elas não são inspiradas. Só que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo ele está dizendo que a mensagem de Deus chegou a nós por palavras. Paulo afirmou que falou usando palavras, e isso significa que as palavras, elas importam e são elas que constroem o conceito. Mude as palavras e você muda os conceitos. É isso que esse texto aqui afirma claramente. E sobre a questão da inspiração, nós avançamos ainda, na ótica do Dr. Riley, a um outro ponto, que é a compilação de dados. Olha que interessante, a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é uma compilação de diversos tipos de dados. Olha que interessante, nós vamos ter dentro da Bíblia
material que adveio diretamente de Deus, como no caso lá de Deuteronômio, capítulo 9, verso 10, aonde Moisés ele sobe ao monte e Deus escreve nas tábuas de pedra, é um material que adveio diretamente de Deus. Como nós temos, por exemplo, material pesquisado, que foi o caso de Lucas, que se debruçou em fazer uma detalhada pesquisa para escrever o seu evangelho a Teófilo. Então, nós temos aqui já material que vem diretamente de Deus, material que foi pesquisado, nós temos material profético, boa parte do Antigo Testamento é material profético, grandes homens que Deus a eles se revelou e revelou a eles coisas que haveriam de ocorrer, coisas que estavam ali acontecendo e se dirigiam em mensagens específicas à nação de Israel. Então, nós temos ali material profético. E na sequência, nós temos também material histórico. E hoje, com a arqueologia moderna, nós temos visto cada vez mais que todas as porções históricas da Bíblia vêm sendo comprovadas e afirmadas. Então, isso prova a inspiração da palavra. À medida que a arqueologia avança, nós percebemos que a inspiração bíblica é totalmente correta e verdadeira, pois ela vem sendo provada e comprovada. E, obviamente, que ainda há outros materiais que compõem a Bíblia. Nós podemos ver que a Bíblia registra algumas coisas que não são verdadeiras, como as mentiras de Satanás, mas o faz de maneira precisa. A Bíblia contém algumas citações de escritos de pessoas não salvas, como no caso de Tito, né, no capítulo 1, no verso 12, e nós temos passagens que elas são baseadas apenas em experiências e emoções, como Romanos 9, versículo de 1 a 3. Então, a Bíblia, ela revela a nós uma compilação de dados muito grandes e essa compilação sendo sempre provada e comprovada, o que atesta a sua inspiração. E quando nós observamos, olhamos tudo isso, nós podemos partir para um último ponto, que seria uma definição de inspiração. E quando nós queremos chegar a uma definição, nós podemos fazê-la de duas maneiras. Uma maneira, que seria a maneira mais simples, seria a confecção, segundo o Dr. Riley, da seguinte frase: Deus orientou homens para que escrevessem sua mensagem na Bíblia. Essa é uma definição simples, mas muito válida. Só que nós podemos ir a uma definição mais complexa e completa, como diz o Dr. Riley, que seria essa daqui. Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que computassem e registrassem sem erro sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. É interessante que aqui ela fica muito mais profunda e detalhada. Então, nós precisamos apenas, nos atentarmos que é importante lembrarmos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. A história vem cada vez mais comprovando isso. E essa última frase do Dr. Riley, ela é muito inspiradora no sentido de mostrar a total abrangência da inspiração. O que nos leva a examinarmos agora uma questão um pouco mais complexa, que é a questão dos desvios da doutrina da inspiração. Na mesma medida que nós podemos entender a inspiração bíblica como algo certo, existem aqueles que não o fazem dessa maneira e eles preferem dar outras versões para a questão da inspiração. E nós vamos examinar 6 dessas visões aí bem distorcidas e, segundo o Dr. Riley, visões errôneas a respeito da doutrina da inspiração. A primeira delas é a inspiração natural. Ela vai tratar, na verdade, que os homens que escreveram a Bíblia, eles não tiveram nenhuma espécie de inspiração divina, nenhum contato com o transcendente ou com o sobrenatural, mas que apenas eram homens de genialidade grandiosa e por isso puderam escrever, tá? Textos tão
profundos, mensagens tão profundas, mas não se trata aqui de inspiração divina, se trata apenas de genialidade. Essa seria a inspiração natural. Uma segunda visão errônea também a respeito da inspiração da Bíblia é a inspiração mística ou dinâmica. Essa inspiração mística ou dinâmica, ela vai entender que os autores eram mais do que gênios naturais, mas que eles tinham uma manifestação espiritual, só que essa manifestação espiritual, ela não se restringia apenas aos escritos contidos na Bíblia, mas que ela se estendeu a diversos livros, textos, manuscritos que foram feitos à época. Então, dentro dessa visão mística ou dinâmica, há uma manipulação do sobrenatural sobre o autor que vai escrever, só que esses escritos, esses autores, perdão, aliás, eles não ficam apenas nos escritos bíblicos, mas eles transcendem, vão além e aí eles escrevem mais literaturas religiosas que contêm a mensagem de Deus. Só que aí nós temos um problema sério e aqui vale a pena salientar. Se nós temos homens que estão escrevendo livros tão inspirados quanto a Bíblia, nós deveríamos também ter esses mesmos livros como regra de fé e prática. Então, é complexo e é bem errônea essa questão da inspiração mística ou dinâmica. E aí nós vamos para um terceiro grupo que defende que a Bíblia ela é inspirada, só que ela é inspirada em níveis. Existem níveis de inspiração. E como isso se dá? Eles vão dizer, por exemplo, que Isaías, Jeremias ou Paulo tinham um nível de inspiração, um alto nível de inspiração. E já o redator, o copista, o compilador, por exemplo, de crônicas de Segunda Reis, de Primeira Reis, eles já não tinham a mesma inspiração, porque só se tratam de registros históricos, então não precisa ter inspiração. Então era isso que apregoava e apregoa, né, aqueles que creem no nível de inspiração, que está parcialmente ligado ao próximo erro, que é a inspiração parcial. Porque na doutrina ou na crença dos níveis de inspiração, eles creem que a Bíblia é toda inspirada, só que uns lugares mais, outros menos. Já na inspiração parcial, eles vão dizer que alguns textos da Bíblia são inspirados e outros não. E como que essa divisão aí ela é feita? As partes inspiradas, no geral, elas são as que trazem informações que de outra forma seriam desconhecidas. Por exemplo, o relato lá da criação em Gênesis, algumas profecias, ao passo que todas as porções históricas, elas não precisam ser inspiradas. Só que, segundo o Dr. Riley, nós teríamos um problema grande aqui. Por exemplo, vamos pegar uma questão que é histórica e que sem ela nós teríamos muitos problemas. Paulo ele vai afirmar, por exemplo, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Logo, a ressurreição ela é uma questão histórica, ela ocorreu historicamente. Mas, se não é inspirado por Deus as questões históricas, logo a ressurreição não é inspirada? E ainda assim, como nós harmonizaríamos a própria vida de Jesus, que é um feito histórico? Dentro disso, os evangelhos não seriam inspirados? Então perceba que a inspiração parcial ela contém muitos problemas. E aí nós caminhamos para a questão da inspiração conceitual. A inspiração conceitual ela vai dizer que o conceito foi o que Deus inspirou e não as palavras. As palavras os autores poderiam usar as palavras que eles quiserem. Mas aí nós podemos fazer um exercício de lógica que o Dr. Riley faz aqui. Os conceitos eles são formados por palavras. Mude as palavras e você muda os conceitos. Então, essa linha de pensamento é muito frágil quando você começa a levantar
questões mais lógicas como essa. Se você muda a palavra, você muda o conceito. Então, se houve uma inspiração conceitual, ela tem que ser uma inspiração também de palavras e não só de conceitos. Então, ela acaba caindo aí nessa falácia aí, né? Mas ainda nós vemos muitos, tá, que defendem a inspiração conceitual. E por fim, nós chegamos em uma inspiração que é um pouco mais robusta, né, a sua história, e um pouco mais complexa, que é a questão da inspiração neo-ortodoxa, ou a bartiniana. Né? O Karl Barth, para quem não conhece, né, ele foi um dos teólogos mais influentes da história recente. Só que ele possuía uma visão bem perigosa de inspiração e, além de perigosa, deficiente. Tá? O Dr. Wiley vai dizer que ainda nos dias, né, Dr. Wiley faleceu em 2016, tá? Mas nos dias dele, eu posso atestar que até os dias de hoje, muitos ainda continuam propagando essa visão bem distorcida, tá? Que Karl Barth fez aí sobre a questão da inspiração, tá? E o pior, tá? Não só liberais, tá, fazem isso, mas infelizmente alguns tradicionais evangélicos, tá, acabam entrando por essa visão enviesada e errada. Então, o bartinianismo ele acaba sendo mais perigoso do que o liberalismo, porque o liberalismo já está declarado ali o que ele é. Mas o bartinianismo, muitas vezes, ele acaba contaminando, tá? Aqueles que não têm um esclarecimento, e por isso é legal você que está aí estudando, fazendo, sistematizando, sim tentar desses perigos doutrinários que existem, tá? Mas para podermos explicar essa questão da neo-ortodoxia aí, os teólogos, tá, neo-ortodoxos, eles dizem, tá, que a revelação está centrada em Jesus Cristo. Se ele é o centro do círculo da revelação, então a Bíblia ela estaria na periferia desse círculo. Jesus Cristo é a palavra, e olha, não há dúvida, Jesus Cristo é a palavra. Mas a Bíblia serve apenas como testemunho da palavra. O testemunho da Bíblia ele é desigual dentro dessa visão, ou seja, certas partes são mais importantes em seu testemunho do que outras. As partes importantes são as que testificam de Cristo. Mesmo assim, tais porções bíblicas, embora importantes, não são necessariamente precisas. Também é verdade que os bartinianos aceitam as conclusões dos liberais em relação aos evangelhos, que ensinam a existência de erros nesses registros. Então perceba que é muito complexa e perigosa essa visão. Os bartinianos, eles criticam os evangélicos tradicionais, acusando-os de encarar e de inspirar uma ideia diabólica com essa questão de que a Bíblia é como um todo inspirada por Deus. Olha que coisa esquisita, que coisa complicada. Na visão bartiniana, os autores bíblicos, eles eram como máquinas de escrever nas quais Deus datilografou sua mensagem. E obviamente, meus irmãos, não é isso que a visão tradicional, a visão ortodoxa, ela prega. Não tem nada a ver com isso. Ao explicar o significado de 2 Timóteo e de Pedro, como nós vimos há pouco esses textos, Barth ressaltou que nenhuma dessas passagens permite pensar que os autores tiveram experiências especiais. A inspiração, dizia ele, deve ser entendida como um ato de revelação no qual os profetas e os apóstolos, em sua humanidade, tornaram-se o que são, e na qual somente em sua humanidade também podem tornar-se para nós o que eram para eles. Olha que ideia perigosa. Independente do significado dessa declaração, ela claramente implica que o texto bíblico é um produto humano cheio de erro, mas que pode tornar-se a palavra de Deus ao ser lida por nós. Então, em última instância aqui, Barth está dizendo que torna-se palavra de Deus aquilo que o homem diz que é palavra de Deus. Então, o homem seria o crivo final, o fiel da balança, para se dizer que algo é
ou não é inspirado e palavra de Deus. Então é uma visão bem complexa, bem distorcida e assim que nós devemos estar com a atenção muito clara, muito focada para não entrarmos por esse perigoso caminho. E aí nós passamos a próxima parte aí da nossa aula, onde nós trataremos a questão do cânon, tá? E o cânon, ele é referente, tá, à lista dos livros que fazem parte da Bíblia. E eu quero começar aqui falando sobre o significado do termo do cânon, tá? O termo cânon, ele vem da palavra grega que se referia à régua ou instrumento de medição. Então, seria como o padrão, digamos assim, a palavra cânon. E o autor ainda ele vai seguir dizendo que na igreja primitiva a palavra cânon era usada para se referir aos credos. Na verdade, quando se desenvolvia um credo na igreja antiga, se desenvolviam as crenças e eles refinavam aquilo eles chamavam de cânon. Então, quando nós pensamos na ideia, né, do verdadeiro significado aí, a palavra cânon ela tem duplo significado. Ela vai se referir à lista dos livros bíblicos que passaram por certos testes ou regras e por isso foram considerados autorizados e canônicos, mas também significa a coleção de livros, tá, que passou a ser a nossa regra para a vida. E aí, nós avançamos, tá? A questão da investigação da canonicidade. E o primeiro ponto dessa investigação é a autoautenticação. E é para nós essencial lembrar que a Bíblia autentica a si mesma. Mesmo todos os seus livros foram inspirados por Deus. Em outras palavras, os livros eram canônicos no momento em que iam sendo escritos. Seria desnecessário esperar até que vários concílios examinassem os livros para determinar se era ou não aceitável. Sua canonicidade era inerente a cada um deles, eles provenham de Deus. As pessoas e os concílios somente atestaram e reconheceram o que era verdadeiro por causa da inspiração intrínseca que os livros possuíam no momento em que eram escritos. Nenhum livro da Bíblia tornou-se canônico graças a um concílio, a uma igreja. Esses livros eles já eram canônicos desde o momento da sua escritura, desde o momento da sua concepção. Ali, conforme Deus inspirava, o livro já era canônico, não precisou de um reconhecimento de credo ou de igrejas. E aí nós vamos para a questão da decisão de homens, tá? Mesmo nós temos abordado a questão de que os livros já na sua escrita eram canônicos, os homens e os concílios precisavam avaliar, né, quais livros seriam reconhecidos como integrantes do cânon. Depois, claro, que eles todos foram apresentados, colocados ali a serem examinados, algumas decisões e escolhas precisariam ser feitas. E Deus orientou certos grupos de pessoas a tomar decisões corretas, mas não sem usar diretrizes ao reunir os vários cânones do Antigo e do Novo Testamento. E aí nós vamos sobre a questão dos debates que ocorreram sobre a canonicidade, que no processo, obviamente, né, de decisão e de coleta, não seria inesperado que surgissem algumas disputas a respeito de alguns livros, e foi exatamente o que ocorreu. No entanto, esses debates, né, de maneira alguma diminuíram a autenticidade dos livros verdadeiramente canônicos, nem deram esses status a livros que não haviam sido inspirados por Deus. Ao que caminhamos aí ao fechamento do cânon, tá? E esse ocorreu em 397. A Igreja Cristã considera que o cânon da Bíblia está completo. Nesse caso, nós temos ele fechado, não podemos, não devemos aceitar nem acrescentar outros livros, tá? Apenas os 66 livros
que foram ratificados em 397 são os livros do cânone sagrado. Mesmo que outra carta de Paulo fosse descoberta, não seria considerada canônica. Afinal de contas, Paulo deve ter escrito muitas cartas durante a sua vida, além daquelas que estão no Novo Testamento. Ainda assim, a igreja não incluiu isso no cânon. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela está completa, fechada e correta dentro daquilo ali que ela se dispõe. Então vamos caminhar um pouquinho para o próximo assunto aí, que é o cânon do Antigo Testamento. Então vamos examinar como que foi essa questão do cânon aí do Antigo Testamento, iniciando, tá, pelas evidências do próprio Antigo Testamento. E o primeiro ponto a se examinar é a lei. Porque nós temos, né, muitas referências do Antigo Testamento em relação à lei de Moisés, que estabelecem ele como autoridade, tá? E isso nós vamos ver espalhados por todo o Antigo Testamento. Vamos ver em Josué, vamos ver em 1ª e 2ª Reis, vamos ver em Esdras, em Neemias, em Daniel, em Malaquias. E essas referências, elas validam a natureza inspirada dos escritos de Moisés nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, onde ele registrou a lei. Nós temos um segundo estágio, que é os profetas, que os profetas alegavam estar anunciando a palavra de Deus, e suas profecias eram reconhecidas como autoridade. Essas referências elas podem ser vistas em Josué, em 1ª Reis, nós podemos ver em Juízes, em 2ª Crônicas, em Esdras, em Daniel, em Jeremias. E aí nós temos, por fim, dentro dessa questão de evidência do próprio Antigo Testamento, os escritos de Malaquias. Nós vemos ali em Malaquias, principalmente no capítulo 4, verso 5, que o testemunho profético acabaria em Malaquias e não seria reiniciado até a vinda de um profeta parecido com Elias, que é o que nós vemos acontecer lá em Mateus com o surgimento de João Batista. Então olha que interessante, né? Malaquias ele já dá uma evidência da canonicidade do Antigo Testamento, mostrando o encerramento ali naquele livro da ação profética que só retornaria naquele que vem como Elias, que foi João Batista. É muito interessante, né? E aí nós passamos um passo à frente aí, falando sobre as evidências dos rolos do Mar Morto. Esses rolos aí, né, ou manuscritos, como alguns gostam de dizer, eles mostram que os livros do Antigo Testamento foram reconhecidos como sagrados no período entre o Antigo e o Novo Testamento. E cerca de 175 dos livros dos rolos, né, do Mar Morto, eles são bíblicos. De um total de 500, 175 são bíblicos. E existem muitas cópias de livros do Antigo Testamento e eles estão perfeitamente alinhados com as versões que se tinham. Então perceba, é muito bom você encontrar esse material dos rolos do Mar Morto e verificar que o texto que ali está, ele é exatamente idêntico aos textos mais modernos. Logo, isso comprova a canonicidade e que não ocorreram mudanças no texto. Isso é maravilhoso, né? Então, nós podemos partir para uma outra evidência, tá? Que são aí um conglomerado que nós vamos ver, por exemplo, o prólogo de Eclesiástico. Esse livro não canônico refere-se a uma divisão tripla do livro, ou seja, a lei, os profetas e os cantares. Nós temos, por exemplo, o escritor Filo, que se referiu a essa divisão tripla por volta do ano 40 depois de Cristo. Nós temos o grande historiador Flávio Joséfo, que afirmou que os judeus consideravam sagrados apenas 22 livros que possuem exatamente o mesmo texto dos 39 livros que temos em nosso Antigo Testamento, mas com uma divisão diferente. Joséfo, tá, ele dividia
os livros, os judeus antigos dividiam os livros da seguinte maneira, tá? 5 livros do Pentateuco, tá? Isso é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E aí nós temos os 13 profetas, Josué, Juízes, e dentro de Juízes estava Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Esdras. Aí depois, Neemias, Esther, Jó, Isaías, Jeremias, inclusive Lamentações, tá? Não eram 2 livros, era um livro só. Ezequiel e os 12 profetas menores e Daniel. E 4 hinos a Deus. Aí nós temos Salmos, Cânticos dos Cânticos de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Então, nós temos dentro dessa divisão aí de 22 os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia de hoje. Junto disso aí, dando outras evidências, né, da canonicidade do Antigo Testamento, nós temos o Sínodo de Jâmia. O Sínodo de Jâmia era uma escola de rabinos que discutia a canonicidade. E alguns questionavam se era correto aceitar como estava sendo feito Esther, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Essas discussões diziam a respeito do cânon já existente. Olha que interessante. Então, como eles já discutiam o cânon existente, isso atesta que os escolhidos estavam corretos. E obviamente, né, para fecharmos aí essa questão aí, nós precisamos olhar os pais da igreja. Os pais da igreja aceitaram 39 livros do Antigo Testamento. A única exceção era Agostinho, tá? Agostinho, ele incluiu os apócrifos, tá? Que estão presentes nas Bíblias católicas, tá bom? Então, nós temos apenas essa divisão. Só que é interessante, né, que ele reconheceu que esses escritos não tinham autoridade total. Os livros apócrifos não foram reconhecidos como parte do cânon até o Concílio de Trento, em 1546. Mas, só lembrando, esses livros extras aí, eles são aceitos apenas pela Igreja Católica. Fechando, né, a questão da canonicidade do Antigo Testamento, nós temos evidências no Novo Testamento de que o Antigo Testamento é correto e tudo que está ali é realmente inspirado por Deus. Nós podemos perceber que no Novo Testamento existem 250 citações de livros do Antigo Testamento e nenhuma é feita dos apócrifos. Olha que interessante, né? No versículo 14, tá? Só um detalhe aqui do livro de Judas, menciona o livro não canônico de Enoque, mas esse é um livro chamado pseudopígrafo e não apócrifo. Todos os livros do Antigo Testamento são citados, exceto Esther, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Mas todos os demais, eles estão presentes. Nós podemos ver, por exemplo, isso em Mateus capítulo 5, verso 17, Lucas capítulo 11, verso 51. Então nós vemos profundas citações e amplas citações do Antigo Testamento no Novo. E aí nós passamos para o último ponto da nossa aula de hoje, que é falando sobre o cânon do Novo Testamento. E aí nós vamos entrar de cara falando sobre os testes aí de canonicidade dos livros do Novo Testamento, tá? Que em relação aos livros do Antigo Testamento, isso significava ter a autoridade de um dos legisladores, de um profeta ou de um líder de Israel para apoiá-los. Em relação ao Novo Testamento, equivalia a dizer que os livros aceitos no cânon eram endossados pela autoridade de um apóstolo. Era o mesmo que dizer que por trás daquele livro existia uma autoridade apostólica. Por exemplo, acreditava-se que o apóstolo Pedro estava por trás dos escritos de Marcos, enquanto Paulo estava ligado aos escritos de Lucas. E aí nós temos, por exemplo, os testes de singularidade, que para ser acrescentado um livro no cânon, ele precisava mostrar evidências internas de sua singularidade como prova de inspiração. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o teste das aceitações pelas igrejas. À medida que os livros circulavam, precisavam ser aceitos pela igreja. Na verdade, nenhum livro que foi contestado por um grande número de igrejas acabou sendo aceito no cânon. E aí nós passamos à nossa última parte, que é o processo de reconhecimento do cânon do Novo Testamento.
Lembre-se de que os livros eram inspirados no momento em que eram escritos e, portanto, eram canônicos. A igreja apenas ratificava essa verdade. Então, nós podemos dividir, tá, essa questão entre o período de testemunho apostólico, que é a primeira questão, tá bom? Depois, o testemunho do período de 70 a 170, que nós temos ali os pais da igreja reconhecendo. Depois, nós temos o testemunho do período de 170 a 350, que aí nós temos a questão relacionada mais ao cânon muratoriano. Aí nós temos, por exemplo, a questão da versão siríaca. E aí nós temos, por último, a antiga versão latina. Tá? Dentro disso daqui, nós tivemos alguns choques aí com alguns livros, como Hebreus, Segunda de Pedro, mas, tá? Nós vemos que eles foram debatidos e foram aceitos, incluídos no cânone, tá? Aí nós temos também dentro disso, que é importante citar, o Concílio de Cartago, em 397, e esse daí definiu, tá, o cânon do Novo Testamento como os 27 livros que nós temos hoje em dia. Nós temos também, e nós devemos citar, um comentário da opinião de Lutero sobre o livro de Tiago, tá? Sendo que algumas vezes foi dito que Lutero ele rejeitou a canonicidade do livro de Tiago, mas isso não é verdade, tá? Vamos aqui citar, né, o Dr. Riley ele faz questão de notar isso aqui, o que o prefácio do Novo Testamento de Lutero estava registrando, tá? No qual ele se refere aos diferentes níveis de valor doutrinário dos livros neotestamentários. O Evangelho segundo João e sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, particularmente dirigidas aos Romanos, Gálatas, Efésios e a primeira epístola de Pedro, esses são os livros que lhe apresentam Cristo, que lhe ensinam tudo o que é necessário e bom saber, ainda que jamais visse ou ouvisse qualquer outro livro da doutrina. Portanto, em comparação, a epístola de São Tiago é uma palha, pois ela, de qualquer forma, não tem natureza evangélica. Fica claro que Lutero ele estava, na verdade, aqui comparando, na opinião dele, o valor doutrinário e não a valia ou a validade da canonicidade, sendo que ele não rejeitava Tiago, apenas o colocava numa outra perspectiva doutrinária, mas isso também não altera o valor de canonicidade da epístola de Tiago. E assim, meus amados, chegamos ao final aí da nossa primeira aula, né, sobre a Bíblia, a palavra inspirada por Deus. Como o assunto é muito denso, muito grande, para não ficar um vídeo enorme, nossa próxima aula nós vamos abordar a segunda parte sobre a Bíblia. Eu espero que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e que Deus ele possa te abençoar grandemente através dessa mensagem. Fique na paz e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.